Senhores, estamos iniciando aqui o podcast do Acesso, nosso 18º podcast. O leão subiu, o leão está solto nas ruas, o leão saiu da jaula, enfim, o leão seu lugar entre os grandes. E depois desse repá aí, que o pessoal intitulou como repá do século, né? Que não é tão do século ainda, que o Paysandu ainda tem chance ainda de subir. O Remo ganhou de 1-0. Finalmente a gente... o Bonamigo se mostrou mesmo o rei dos repás, né? Dominando os repás aí. Conseguimos essa vitória. E depois, com o resultado, aguardamos o resultado de Londrina e Ipiranga, que ficaram no 1-1. O Ipiranga ainda perdeu um pênalti ainda, mas eles ficaram praticamente ali, se complicaram os dois, resolveram os dois se complicarem. E o Remo conseguiu o acesso matematicamente, né? E agora vai para a última rodada, perdendo esse primeiro lugar só com uma desgraça acontecendo, né, gente? Nível de Cuiabá da vida. E hoje nós estamos aí com a participação de Corneta Remista. Diga olá aí, Corneta. Olá. E com ele, o homem que anda arrumando confusões aí, Chandler Remista. Fale aí, Chandler. Olá, seguimores. E então, gente, vamos falar aí do que foi esse repá, gente. O Salatiel deixou a sua marca, se mostrando como um verdadeiro matador de lobos, né? Ele deixou sua marca, Remo conseguiu fazer 1-0, segurou a partida daquele jeito dele, né? Apresentando os mesmos defeitos, mas assim, Bonamigo soube dominar o jogo e a gente conseguiu o nosso acesso. Apesar de que o Paysandu, ainda acho que o Paysandu não teve criação nesse jogo aí e o Remo conseguiu acesso. Queria que vocês comentassem aí o que foi esse nosso repado acesso aí. Corneta, comece aí comentando aí como foi o nosso repado acesso. Bem, queria destacar primeiro que em podcast anteriores nós ressaltamos que de fato os repás seriam os jogos que dariam a tônica, né, desse quadrangular final, que seriam assim os jogos realmente decisivos. E acabaram sendo, né? Porque o Remo, no caso, ganhou os dois, né, fez aí 6 pontos, aí teve mais 3 pontos que ele fez diante do Ipiranga, e mais um empate com Londrina e garantiu o acesso, né? E de modo que, se tivesse sido empate, né, algum desses repasses, por exemplo, a coisa estaria bastante embolada. Por exemplo, se tivesse sido um empate ontem, né, quer dizer, no domingo, né, por exemplo, tanto o Remo quanto o Paysandu estariam ali com 8, né, e aí estaria uma coisa bastante embolada já pro final. Claro que tanto o Remo quanto o Paysandu dependeriam aí de uma simples vitória para subir, né, para não ser alcançado pelos outros. Mas no final, o repá foi o que decidiu, né? E o Remo ganhando esses 2 repás foi o que sacramentou o acesso. E assim, eu acho que nesse jogo, inicialmente eu falei assim que seria arriscado, talvez, você ir com tudo, né, para cima do Paysandu, mas a verdade é que o Remo ele não foi assim com tudo para cima do Paysandu. Ele fez um jogo tranquilo, né? Ele passou a pressionar, né? Ele escalou o mesmo time, mas o time jogou um pouco melhor. O Gedol jogou, acho que fez a melhor partida dele desde que voltou pro Remo, e por sinal ele até agora só jogou bem nos repás, né? Ele jogou bem no primeiro repá, jogou bem nesse agora também. Enfim. E aí o Remo soube, em certo momento do primeiro tempo, envolver um pouco o Paysandu no campo de ataque. E repá geralmente é aquele jogo, né? Lado de cá, né? O Remo ataca de um lado, o Paysandu ataca de outro. Só que no primeiro tempo o Remo acabou criando as melhores chances, né? Teve uma chance ali com o Rafael Jansen de cabeça, depois outro chute do Gedós que o Paulo Ricardo espalmou para o lado.
Então o Remo era o time que conseguia ali envolver mais o Paysandu, chegar mais no campo de ataque. O Paysandu estava ali com uma certa deficiência. Se não me engano, ele até escalou, por exemplo, o Perema, não foi na lateral direita, né? O que prejudicou um pouco ali o setor de criação deles. Eles também, eu Deu acho uma que de eles não têm Remo. também o Choa, né? Que é um meio campo ali que a torcida deles gosta, né? Que cria, dá mais dinâmica ao ataque também. E o Paysandu se resumia assim a jogar a bola na área, né? Tentar alcançar o Nicolas ali, mas no primeiro tempo tanto o Fredson quanto o Jansen conseguiram conter, né? Conseguiram segurar ali bastante. Ainda que às vezes dando espaço, né? Por exemplo, naquela bola no final do primeiro tempo, que foi muito perigosa mesmo, que deu uma falha generalizada ali, que o Lucas Siqueira acabou tirando praticamente em cima da linha. E aí, nessa altura o Remo já tinha feito 1-0, né? Com o G2 que finalmente acertou bater uma falta, né? Não jogou mais as faltas na barreira, conseguiu bater uma falta que o goleiro deles espalmou para frente. O Salatiel, sempre oportunista, né? Sempre ali na área, consegue ter uma boa movimentação entre os zagueiros adversários, fez mais um gol e demonstrando mais uma vez que às vezes, né? Quando é para ser, né? Assim, o Remo, por exemplo, eu lembro que em 2005, por exemplo, a gente teve, por exemplo, ali o capitão, né? Que no jogo final ele fez o gol do título, né? Tanto do título quanto do acesso. Também teve ali em 2015 o Queiroz, né? Que contra o Palmas também ele fez 2 gols, né? Então, às vezes o Remo tem essa sorte, né? Que às vezes vem um centroavante ali do meio para o fim da temporada e ele ali deslancha fazer gol, né? Então, eu lembrei muito essa fase do Salatiel no Remo também, lembrou muito a do Rafael Patti também, naquele momento ali de 2015, que o cara também deslanchou a fazer gol, ele fazia gol praticamente todo o jogo. E assim foi o Salatiel, né? Para nossa sorte, né? O sinal de que era para ser mesmo, né? Que a chave realmente mudou e a gente finalmente deu sorte com o centroavante. Já no segundo tempo, eu acho que o jogo ficou um pouco mais nervoso, né? O Paysandu passou a atacar mais desesperadamente um pouco, mas sem muito, sem muita técnica, né? E o Remo também às vezes tirava, né? Ficou um pouco nervoso também, tanto é que o Jansen quase fez um gol contra ali. Mas é verdade que brilhou mais uma vez a estrela do Vinícius, né? Que é disparado o maior jogador do Remo, né? Nesses últimos tempos. E boa parte dessa defesa menos vazada se deve a ele. E assim, lances cruciais, assim, no final do jogo, o cara realmente foi monster class, assim, né? O cara fechou tudo realmente. Agora eu gostei também das mexidas do Bonamigo, né? Que ele tirou os jogadores que estavam cansados, no caso, e tentou ali, à medida do possível, fechar o meio-campo, né? Colocando ali o Dioguinho, o Eduardo Ramos, né? Ainda que o Remo não tenha conseguido, e o Carlos Alberto também, ainda que o Remo não tenha conseguido criar muito, né? Em termos de contra-ataque, mas eu acho que foi acertada ali a decisão de tentar fechar um pouco o meio-campo, né? Para que o Remo não tomasse aquele sufoco imenso e tal. E, enfim, é um time que agora eu estou elogiando, né? Um time que realmente tem um mental forte também. Eu acho que nessa temporada o time do Remo teve um mental forte, tanto no observei isso também no final do jogo, né? A frieza que eles tiveram ali para segurar a bola, ali no campo de ataque do Paysandu, né? Enrolar um pouco, enfim, aquela catimba também. Enfim, isso tudo faz parte do mental, né? De ter um mental forte psicologicamente para realmente conseguir esse acesso. Que veio já com o empate entre Londrina e Piranga, né? Porque ficou até uma coisa meio chata, né? Porque, assim, acabou o jogo, o repá, a gente queria comemorar, mas não podia, porque podia ser que o Londrina ganhasse, a gente ainda tem que ganhar o Londrina depois, né? Ficou aquela agonia. Mas, enfim, no final deu tudo certo, né? Acho que a coisa menos improvável, né? O cenário 1 que eu apontei lá no Twitter foi o que acabou de fato acontecendo e agora tá todo mundo aliviado, né? Agora é pensar no descansar, né? E pensar na final, né? E mais tarde na Série B. Valeu, Corneta. Uns lances aí que agora também veio à minha cabeça foi aquele lance no final do jogo, no final do primeiro tempo, em que a bola foi quase resvalando ali. E é como tu falaste, quando as coisas têm que dar certo, parece que deu. Só a Corneta salva. Lembro sempre disso.
E aquele lance ali que o Lucas Siqueira foi, tirou a bola parece que bateu na trave, ele mandou para fora. Aquele lance ali, se o Paysandu empata, ele revive ali no jogo. E aí também veio o segundo tempo em que o Paysandu só tinha uma tecla só, ali, que fazia um cruzamento ali, tentava alcançar alguma coisa, e aquele último ali que o Nicolas também perdeu uma bola já no segundo tempo ali que ele não conseguiu alcançar. E o Vinícius que brilhou, né? O Vinícius tão avacalhado pelo rival, sempre dizendo que o Vinícius era frangueiro nos repás, que era uma tradição o Vinícius fazer um frango, e ele fechou tudo para desespero, né, do rival, e a gente não conseguiu acesso porque a gente não foi ainda por Londrina e Ipiranga secar lá e os dois morreram no empate. Agora, as tuas considerações aí, Chandra, pro nosso jogo aí, para esse repá aí do século. Fale aí, do intitulado repá do século. Comente aí. Obrigado, âncora. Acho que foi muito, eu não diria não apenas inesperado, né? Eu diria que foi de fato surpreendente as formas que o Bonamigo entrou nos dois repás, não no sentido de escalação ou de elenco, de montagem de time, mas o espírito, né, de vencedor. A verdade é que nesse segundo repado já do quadrangular, o Remo ele foi muito mais passivo do que no primeiro, né? A gente sabe que nas circunstâncias, né, o primeiro foi muito mais tranquilo, né? O Paysandu perde um jogador ainda no primeiro tempo, expulso, o Remo ele consegue logo achar um empate e vai para o segundo tempo com toda a força para cima do Paysandu. Já nesse não, a coisa foi muito mais estudada, né? Os primeiros minutos do primeiro tempo foi muito de estudo, ninguém se atirou com muito ímpeto pro ataque, né? E demorou a ter uma finalização, né? Uns 10, 15 minutos ali de muito estudo, porque era de fato isso, né? O Bonamigo lançou mão do esquema que ele estava usando sempre, né? A gente criticou, mas de certa forma a gente pode analisar que ele teve seus jogadores de confiança, percebeu que o elenco ele é limitado, que da reserva não tem como tirar tanta coisa assim, e preferiu manter o time, né? Mesmo que com alguns altos e baixos, ele viu que era o time que poderia render mais, ele preferiu segurar o time, né? Então a gente tem que parabenizar o Bonamigo, né? Porque ele teve essa regularidade. Agora a verdade é que o Remo, principalmente no segundo tempo, ele aceitou muito a pressão do Paysandu, né? Por sorte nossa, o Paysandu, apenas a pressão dele foi jogar bola na área. Mas tem essa questão também, né? O Bonamigo ele muda totalmente a zaga do último jogo, né? Que era Gilberto Alemão e Mimica. Ele coloca Fredson e Jansen. E aí a explicação imediata, pelo menos os comentaristas da Rádio Clube, eles observaram rapidamente, foi a questão do jogo aéreo, né? Sabendo que o Paysandu explora muito o jogo aéreo, em bola parada, em bola alçada na área, o Bonamigo ele usa esses dois zagueiros que eu acho que nessa temporada eles jogaram pouquíssimas vezes juntos, porém funcionaram muito bem nesse jogo, né? O Fredson não fez nenhuma loucura, o Jansen não tem como dizer a mesma coisa, ele sempre tenta fazer um gol contra, impressionante. Mas lá estava o grande paredão Vinícius, né? O grande muro Vinícius, paredão é o Adriano. O grande muro porque por quem passou a nossa classificação, né? É um goleiro que sempre foi muito regular, um goleiro muito profissional, um cara que está muito acima da média dos últimos goleiros que passaram pelo Remo. E se em outros anos a gente teve essa posição um pouco criticada, um pouco insegura, nessas últimas 4 temporadas foi uma das, se não a única, uma das poucas posições que o Remo teve poucas preocupações, né? E o Vinícius fechou o gol quando precisou, né? O Paysandu fez uma pressão não com tantas finalizações, né? Foram acho que 3 ou 4 finalizações no gol no segundo tempo, mas todas de muito perigo, né? E o Vinícius estava lá em todas. Então,
Paysandu foi pro desespero no final, lançando bola na área, o Nicolas, todo mundo morto, o campo estava pesado, então lá pela metade do segundo tempo, os dois times já andando em campo. E aí, enfim, foi aquilo que a gente viu. O Remo já sabendo lidar um pouco melhor com essa pressão e o Paysandu tentando de todas as formas lançar a bola na área e jogar o time para frente. Eu acho que o Brigatti foi muito mal porque o Bonamigo já sabia como o Paysandu entraria e o Brigatti ele coloca o Marlon logo de começo. O Marlon acho que seria uma alternativa interessante para o Paysandu entrar no segundo tempo, assim como o Remo fez no outro repá com o Augusto. Mas o Marlon ele foi, e vale também aqui uma questão. Os nossos laterais funcionaram muito melhor do que nas outras partidas, né? Eu critiquei muito, eu tenho que dar o braço a torcer aqui. Eu não vou dizer que foi a partida da vida do Ricardo Luiz, do Marlon, mas eles funcionaram muito bem. Eles fizeram partida ok, não foram as avenidas de costume, enfim. Principalmente o Marlon. O Marlon ele fez uma partida em função de transição de defesa para ataque muito boa. Ele funcionou bem, também retornou na marcação, enfim. A gente tem que parabenizar a equipe como um todo, Bonamigo, comissão técnica, e é isso, né? Vamos ver o que a gente espera para a última rodada. Obrigado, Shanley, pelas suas considerações. Fala, Corneta. Alô, alô? O Marlon de fato, né, dessa vez. Sim. Fala aí, pode falar. Não, foi só um comentário mesmo. Ah, sim. Beleza, que o meu tá cortando aqui de vez em quando. Então, o Remo mesmo soube administrar, sim. Quando eu vi o Fredson entrando como titular na zaga, eu também cornetei. Falei, meu Deus, estamos perdidos. Estava esperando uma expulsão dele no meio do jogo. E, assim, eu acho que o Paysandu mexeu muito mal ali. Ele já estava com uma improvisação, né? Eu acho que o Brigatti foi meio no desespero, tentando ir pro tudo ou nada mesmo, fazer o gol. Ele achou que ia pressionar, só que foi um pouco objetivo. E aí a gente conseguiu garantir esse 1-0 aí. E foi mais um jogo estratégico do que, vamos dizer assim, decisivo. O Remo atuou no que o Paysandu envolvia ali durante o jogo. E agora... eu acho que não teve tanto aquela coisa da transpiração, né? Que os caras falam assim, aquele clima de decisão e com tudo e tal. Eu acho que o Remo soube fazer uma partida bem racional, né? Eu acho que diferente do que muitos esperavam, até da imprensa, da torcida, né? Daquela coisa de sangue nos olhos, tudo bem. Não, eu acho que a partida foi bem estratégica mesmo, assim, né? Eu acho que seria arriscado, por exemplo, se a gente não tivesse conseguido o resultado, né? De repente uma derrota ou um empate. Eu acho que seria bastante temerário uma última partida contra o Londrina, né? De a gente precisando vencer. E provavelmente nós jogaríamos nesse ritmo, né? Naquele ritmo de desespero, por exemplo. E isso é muito ruim, né? Você jogar no desespero. Então, todo mérito ao Bonamigo, né? Conseguiu uma estratégia para vencer e garantir logo o acesso antecipado, né? E agora a gente chega tranquilo para uma partida, né? Buscando aí o simples empate para garantir o primeiro lugar. Que situação, né? A gente até estranha a situação. Estranha a gente tá agora na última rodada aí, já o Remo com acesso e só para garantir o segundo lugar já. Só para garantir o primeiro lugar para a gente ir para a final. O empate já garante a gente, não é isso? E pelas contas aí, quem pode tirar da gente é o Paysandu, mas ele precisa ganhar com uma diferença de 4 gols, não é isso? E tem que golear o Ipiranga lá em Erechim. Então só uma desgraça tira o Remo desse primeiro lugar aí. E aí eu queria assim que vocês comentassem, porque eu vejo o pessoal já dizendo, entrega pro Londrina
e não sei o que. E o que vocês acham disso? O Remo tem que ir em busca do que nessa última rodada? Corneta, fale aí. Não tem essa de entregar pro Londrina, porque não depende, né? Não depende do Remo a classificação do Paysandu, né? Se eles ganharem, eles estão na Série B. Agora, se eles perderem, eles estão fora, independente do que aconteça no jogo entre Remo e Londrina, né? Por exemplo, se eles perderem, o Remo pode empatar, ganhar ou perder, que não faz diferença, né? O Paysandu fica de fora. Então, ou seja, por mais que o Remo entregue pro Londrina, de repente, né? Se o Paysandu ganhar, o Ipiranga ele tá na Série B, porque o Londrina só chega até 9 pontos, né? Por mais que ele ganhe, o Remo só chega a 9. O Paysandu ganhando vai para 10. Então, não tem essa de entregar, né? Enfim, né? Se o remista não quer ver o Paysandu na Série B, ele tem que torcer para ele perder o jogo, né? E acredito que vai ser um jogo bastante duro para eles, né? Porque o Ipiranga ele tem chance, né? É um plot twist muito grande, né? Que nem o Psicose lá do Hitchcock poderia proporcionar, né? Que os caras não ganharam, só ganharam do Remo e chegam na última, só tem 4 pontos e chegam na última rodada com uma chance de classificar, né? Uma simples vitória. Depre Nordeste estava certo, hein? Dependendo aí se ou seja, pro Remo entregar para o Londrina, né? Só se ele quisesse ferrar o Ipiranga, por exemplo, né? para ele entregar para o Londrina, mas Ei, Corneta, o DP Nordeste disse que era interessante o Remo perder pro Ipiranga, lembra? Porque se não fosse essa derrota também serviu para se não fosse essa derrota, se não fosse essa derrota, o Paysandu ia pegar o Ipiranga completamente morto já, né? Sim. Então, sem falar que a postura do Remo pro Repá poderia ter sido outra, né? O Remo arranca o empate com o Ipiranga, ele poderia chegar, não vou dizer de salto alto, né? Mas ele poderia chegar com uma perspectiva diferenciada já para a competição, um pouco mais otimista demais em relação ao que aconteceria. Então, foi bom para dar uma chacoalhada, né? O time teve invicto né? Até então, as 3 primeiras rodadas invicto. E aí perdeu pro Ipiranga. E aí foi pro Repá mais aceso. Vamos assim dizer, empata, né? Eu acho que se o Ipiranga empata, por exemplo, com o Remo, eu acho que ele muito provavelmente perderia esse jogo pro Londrina, né? Porque ele ficaria ali com 2 pontos só, né? Aí, por mais que ainda tivesse chance matemática, mas o cara com 2 pontos é escroto, né? Você não ganhar nenhuma. Você faz 4 partidas, você não ganhar nenhuma, né? Realmente ficaria um clima de desolação, realmente. E aí foi totalmente. Aconteceu o inverso, né? Lembra no ano passado que o Paysandu, para se classificar nas últimas, ele pegou 2 times mortos, que era o Luverdense e o Atlético Acreano. E aí ganhou, e contra o Remo ele foi o inverso de 2019, acho, esse ano, né? E contra o Remo ele pegou um Remo nervoso, não foi? O Remo fez 1-0 e depois cedeu o empate. E aí, pronto, conseguiu a desclassificação graças também a um empate do Ipiranga com um pênalti forjado lá no finalzinho, né? Que levou Ipiranga e Juventude pro quadrangular final. Bateu na trave, né? Bateu na trave, o cara. É algo assim surreal, né? Porque o Ipiranga que eliminou a gente, não foi ano passado? Foi. Claro, também foi o que eliminou a gente, porque eles ficaram com a vaga, né? No caso de ganhar o Juventude, aí tiraram a gente. No caso, se eles empatassem, o Remo teria classificado. Aí, e esse ano eles foram os responsáveis pelo nosso acesso. É bom a gente olhar aquele muito irônico isso. De 2019, a gente observa algumas coisas. Por exemplo, o Remo acha um gol com o Wesley, né? Um gol meio esquisito de rebote. Mas ele se entrega, o Paysandu vai pra cima. O Paysandu na época tinha o Vinícius Leite no auge do auge ainda. O Paysandu foi pra cima o jogo todo e em determinado momento o Remo não aguentou a pressão
se abriu todo e levou empate. Talvez quase levasse a virada ainda, né? Se tivesse mais tempo. Não conseguiu segurar a pressão do Paysandu e esse ano não. O Remo foi mais frio. O Remo foi frio calculista. E conseguiu exatamente o que precisava. Achou o gol, mas diferente de 2019, eu ia dizer ano passado, né? Diferente de 2019, ele não se escancarou pro Paysandu. O Paysandu ia fazer de qualquer momento, de qualquer forma. É clássico, né? A gente poderia esperar que o Remo ia fazer 1-0 e o Paysandu ia se entregar, né? Então, de qualquer jeito, o Paysandu iria pro ataque. A questão é que o Remo soube jogar o clássico, né? A coisa do não se joga, se ganha. E foi pra cima e ganhou. Agora, sobre isso de entregar, eu acho uma... Manda aí. Não, pode continuar aí. Sobre isso de entregar o jogo. É complicado porque é simultâneo, né? Então, não tem como pensar nesse tipo de situação. A não ser que o Remo emplaque uma postura totalmente antiprofissional. Mas é escroto, porque os técnicos não deixam, né? O time entra focado no jogo. E unicamente é isso. E não se machucar, e não se desgastar demais, e fazer o que tem que fazer. Eu acho que é uma circunstância que, a não ser que o Londrina entre extremamente mole, o Remo acho que rola no máximo um empate. Eu não acredito que o Remo também vai perder pro Londrina, mas o jogo assim costuma ser aquele jogo de cumprir tabela, um empate tá ótimo para todo mundo, não se desgasta, não se quebra, né? Tenta manter a integridade dos jogadores. Mas é aquilo, né? Como já... O Londrina demitiu o técnico com Covid, né? É boa essa, né? Demitiu. Será que o Londrina já entregou as pontas assim? Já era? Mais triste que esse é só o prefeito de Goiânia, que nem assumiu e estava internado e morreu ontem. Foi. De Covid. Esse também foi complicado. E então essa situação aí, o Londrina, eu não sei, será que ele já vem meio entregue pra cá? Porque eu acho que sim, eles queriam ressuscitar, o Londrina, né? Eles já queriam não ressuscitar. depende só dele, né? O Londrina precisa ganhar e torcer pro empate lá, não é isso? Empate ou derrota. Ou derrota do Paysandu. Isso mesmo. O negócio deles foi não terem vencido e nem o próprio Ipiranga. Eles tiveram 3 partidas em casa. Mas o Remo era início, né? É normal, assim, início de quadrangular, empatar 0-0. Mas mesmo defesa... assim, empatar em casa, né? Eles empataram em casa, pô. Empataram em casa contra o Remo e Paysandu. Mas aí é que tá. Empatar uma vez é ok, né? Agora empatar 3 jogos aí não tem como, né? É muito difícil um time que empata de 6. É verdade. E empatou de novo com o Ipiranga. Isso tá. foi. E aí assim como o Paysandu também, que perdeu 6 pontos com a gente, né? Pois e se eles se colocaram nessa situação eles mesmos, né? A gente não esperava. Não estava nem nos planos dele, acredito eu, nem no nosso ganhar. Nem eles perder todos os repasses, nem no nosso ganhar os 2 repasses, assim. Isso foi... Eu não vou dizer atípico, mas foi inesperado. Pode falar um pouco da final agora, né? Da provável final. Caso o Remo vá para a final. Tem a expectativa aí de pegar o Brusque, né? É o cenário mais provável para a final da Série C, é Remo versus Brusque. Eu acho que muito dificilmente, como o Vitor falou, acho que muito dificilmente, só uma tragédia a nível Cuiabá, né? Para não ser Remo versus Brusque o final da Série C. A gente pegaria novamente time que foi pedra no nosso sapato, né? Não foi nem pedra, arrancou nossos pés, na verdade, na Copa do Brasil 2017 e também na Copa do Brasil 2020, né? Dessa temporada também. O grande Agora, vocês têm informação aí? A gente decidiria em casa ou... Quem decidiria em casa nesse caso aí? O Remo decidiria em casa? O Remo só não decide em casa se ele levar, sei lá, uns 15 gols do Londrina. Porque o saldo dele é muito maior que o dos outros times do outro grupo. O saldo de gols e a pontuação também, o Remo ele expandiu muito a pontuação
Então é a soma total da primeira fase com o quadrangular, ver quem tem a maior campanha. Até então o Remo tem o maior número de pontos. E o saldo de gol do Remo, por ser pouco vazado, também está muito bom em relação aos outros. Por exemplo, o Brusque está com saldo de gol muito ruim. Lembra daquela goleada dele de 8, né, que eles tomaram? Estão com saldo de gol muito ruim. É muito difícil. E só quem pode chegar à final do outro lado é o Vila Nova e o Brusque. O Vila Nova está abaixo também em pontuação do Remo. E o Brusque está abaixo em saldo de gol e pontuação. Então, são as únicas daqui que podem chegar à final. Acredito que o Remo decide em casa. Não, entendi. O Brusque é um adversário muito perigoso. Ele foi praticamente aquela história de que o Corneta não gosta dessa expressão, né? Ele ressuscitou, né, no meio do campeonato aí. E agora ele pode ir claro embalado para essa final. Obviamente, né, já são times... Quer dizer, o do Brusque eu acredito que não tenha mudado tanto, né, o time do Brusque da Copa do Brasil para cá. Mas o Remo mudou muito, né, mudou de técnico 2 vezes, né. Aquele time do Rafael Jacques, aquele time era um bando, né, em campo, assim, não tinha a menor condição aquele time do Rafael Jacques, né, e tanto é que pegou de 5 merecidamente mesmo, né, porque aquele time ali realmente não tinha condição, né, Luquinha, Laílson, sabe, era o nosso meio campo, sabe, né? Tinha o Douglas Pack aqui. Meu Deus do céu. Quase ruim, sabe? Luquinha, tu me lembrou do sabe? Tu me lembraste do Robinho Luquinha agora. Então, claro, né? Mas assim, o Remo tem que, se for pro uma final, né, de primeiro jogo em Brusque, tem que realmente tomar cuidado para não levar assim uma derrota de 2 gols de diferença, por exemplo. Eu acredito agora que não tenha mais o critério do gol fora, né? Não. Não. Meu medo é Na a jogada, verdade, a jogada era do Brusque. Olha, na verdade, o time do Brusque mudou bastante, sim, porque Se perder, eu lembro que já perder de pouco, por exemplo. Ou tentar ganhar no contra-ataque, não sei, mas enfim. Ó. Ou tentar um empate, né, Corneta? Trazer empate de lá e tentar ganhar aqui. Eu acho que o empate é o que dá para arrancar, né? Até porque pelos jogos do Brusque é um time também que ele faz bastante gols, né? Mas também leva muitos gols, né? Analisando Isso. aí. Também é um time que abre, sim, é muito que abre muitos espaços difícil também. o Brusque levar um gol. Difícil. Eu acho que na verdade o Brusque mudou, sim. Não mudou radicalmente, mas ele perdeu algumas peças. O próprio Eduardo, né, que ele era o artilheiro até no começo da Série C, ele fazia gol todo o jogo, ele tem uma lesão gravíssima no joelho. E ele era uma daquelas peças essenciais do Brusque que eliminou o Remo e o Sport Recife na outra fase, né, da Copa do Brasil. Foi um time enjoado, né? Eles quase chegaram nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas aí algumas coisas mudaram, eles tiveram essa fase final da primeira fase da Série C conturbada por conta de questões políticas internas e até das eleições municipais. E, se eu não me engano, 3 jogadores foram dispensados, né? Pediram rescisão do time. Alguns que vinham jogando muito bem não estavam, mas o próprio Alexandre, né, que estava muito bem no começo da Série C e já jogou no Remo num retrasado, ele não está mais, nem às vezes, nem relacionado. Quem tem se destacado muito é o Thiago Alagoano, né? O cara que é um dos artilheiros da Série C, inclusive, junto com o Lira do Ferroviário, tem 11 gols. Eu acho que é o jogador regular do Brusque, né? Um jogador muito enjoado, muito rápido. Tá sempre fazendo gol e, enfim, é um dos poucos que segurou a vaga do início da Série C até o final e é muito regular. Acho que é mais realmente um jogo pro Bonamigo ter cuidado, porque como a gente já falou em outros episódios, o Bonamigo não é muito de ser reativo, né? Se ele pega um time muito avançado e muito, muito ofensivo, como foi o caso do Ipiranga, às vezes ele se embanana, né? Então é ter atenção nesse sentido. O Remo não vai saber muito se segurar fora de casa. Eu acho que ele vai fazer um Ninguém jogo tá querendo igual. Vila Nova. Ninguém tá querendo Vila Nova na final, não? Eu tô querendo. Apesar de achar difícil, né?
É muito difícil Não é tão circunstância disso. difícil, na verdade, porque o Brusque, por exemplo, ele pega o Santa Cruz lá no Arruda. Então, Brusque perdendo e Vila Nova vai pegar Santa Cruz tem que ir por tudo ou nada, Ituano né? fora de Vamos casa. ver como é que tá aqui, olha. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Não, a o situação Brusque é tá essa. com... O Brusque tá com Ituano- 9. O Vila Nova tá com 7 e vai pegar o Ituano, né? O Ituano aonde? Lá fora ou dentro? Lá em São Paulo, em Itu. Itu, né? E o Brusque vai pegar o Santa Cruz no Arruda, né? Então os dois aí que ainda tem chance de classificação. O Vila Nova podia uma simples vitória ganhando não, o Vila Nova tem que ganhar, né? E torcer pro Brusque perder, não é isso? É isso mesmo. Ou empate. Aí depende do Santa Cruz, né, no caso. O Santa Cruz ganhando, ele vai ter que ele tem que ganhar para ir para 8 e torcer pro Vila Nova perder o Ituano. Tanto o Ituano como o Santa Cruz dependem da derrota do Vila, né? No caso, o Ituano diretamente, porque vai jogar contra o Vila. Então, o único que pode ser tirado da jogada é o Vila Nova, né? Que ele tem o Brusque tá garantido já, seja em primeiro ou em segundo. Só que aí o Vila Nova, né, vendo essa situação, ele vai precisar da vitória, no caso, né? Vai precisar jogar para vencer e para se garantir, porque ele depende apenas dele, né? Então, um empate nessa altura é um pouco temerário, né? A derrota também. Então, enfim, né? Ele pode acontecer também, de repente, Esse grupo Vila tá muito Nova- embolado. Vila Nova versus Remo, né? Talvez. E aí, Vila Nova versus Remo seria um confronto bem equilibrado mesmo, né? Seria aquela coisa bem... Provavelmente Partida de dar terminar calo assim, no olho. nos pênaltis, sabe? Terminar um É. 0x0 nos dois jogos e acabar nos pênaltis, sabe? Já pensou? Termina 0x0 Agora, e o Vinícius defende os pênaltis aí? Interessante que interessante, né? Que o Remo, mais uma vez, ele chega a uma final nacional, né? Pela terceira vez na sua história. A primeira foi contra o Vila Nova, que ele perdeu numa série de 3, né? O Vila Nova de Minas Gerais, mas isso muito tempo, né? 1971 ali, né? Muito tempo mesmo. A outra foi em 1984, com o Uberlândia. Aquela série B cujo nível era nível de série D, né? Aquela série B de 84. O nível era série D, mas ainda assim o Remo perdeu a final. 1x0 no primeiro jogo, 0x0 no segundo. E aí, em 2005 foi um quadrangular, né? No caso, o Remo foi campeão, mas com um quadrangular Não houve assim uma final, né? Com 2 jogos, então... Assim, caso o Remo vença, né? Esse elenco entraria para a história, assim, porque seria o primeiro elenco do Remo a conseguir vencer uma final em um campeonato nacional, né? Uma final de 2 jogos. Ainda que o Remo tenha o título da Série C, mas esse time realmente conseguiria aí vencer uma final nacional pela primeira vez na história do Remo, entendeu? E o Bonamigo também, né, Corneta? O Bonamigo estaria na história aí. Sim. Se perder, aí demonstra que o Remo realmente só ganha a final de Parazão, né? Então, realmente... E tem essa questão, né? Eu acho que o lance... Não, eu acho que o lance não é nem... Eu acho que o lance não é nem tanto Parazão. Eu acho que o lance é o Paysandu, sabe? Porque, porra, a gente subiu em cima do Paysandu agora, sabe? Entendeu? A gente teve oportunidade ali em 2019, né? Ali. Quer dizer, nos anos anteriores a gente nem foi nós nem fomos pro mata-mata, né? Nem decidimos o acesso, mas teve ali alguns jogos que eliminaram a gente, né? América de Natal, Sampaio Corrêa. Mas, porra, a gente veio subir justamente contra o Paysandu, né? Sabe? Então, é uma coisa assim que fica meio que marcada também. Em 2000 também nós subimos em cima do Paysandu, né? A gente passou pra Série A do mesmo ano, de 2000, também em cima do Paysandu. Então é algo realmente que parece que a coisa do Remo é o Paysandu, entendeu? Entendeu? É um caso curioso nisso. Assim. Sobre finais. Que, ó, eu tava olhando aqui. As finais, pelo menos observando de 2016 pra cá, são meio traiçoeiras, porque os times que geralmente chegam muito embalados nas finais, eles pipocam. Como foi o caso do Guarani 2016, chegou
dando porrada em todo mundo. Mas não era porrada de 3-0, era porrada. Quem é que dá porrada de 6-0 no mata-mata? Uma Série C. E o Guarani fez isso, né? Contra o Asa e depois contra o ABC. Ele vai e perde pro Boa Esporte, né? O Boa Esporte meio esquisito, meio remendado, e perde pro Boa Esporte. 2017, o Fortaleza consegue uma campanha maravilhosa, pomposa, chega na final e perde pro CSA. O CSA é campeão da Série C. 2018... Quem foi campeão em 2018? Foi o Operário, né? Foi o Operário. Foi o Operário. É, o Operário em cima do Bragantino, se eu não me engano, né? Em cima do Cuiabá. Em cima do Cuiabá. Mas aí foi mais equilibrado. Agora 2019 acontece de novo isso, porque o Sampaio tinha uma campanha muito melhor que o do Náutico. O Sampaio eu acreditava muito mais no título do Sampaio, mas o Náutico vai lá e, inclusive no jogo lá no Maranhão, consegue dominar o... Não. No caso não. No caso aí não. O Náutico ele foi o líder da chave dele. Ele estava bem mais embalado, o Náutico. Foi. Mas aí no mata-mata o Náutico foi bem assim, ele passou perto de se desclassificar. Foi o São Valden, né? No caso. Graças a Deus. Mas no geral, quem tinha a campanha melhor era o Náutico, né? Eu acho que o pipoca dessa edição é o Santa Cruz, né? Porque ele fez ali os mais de... E o Ipiranga também, né, Corneta? Os dois que estavam liderando, que era o Santa Cruz e o... Não, e o Ferroviário, né? O Ferroviário, do outro lado, ele saiu disparado. Ele foi começar a perder já no final. Não, mas aí também perdeu pro Remo. Aquele na segunda rodada. Não, 2019. Eles eram do outro grupo. Sim. Não, tô falando 2000 agora também. O Ferroviário foi outra coisa que ele tava em disparado. E aí, contra o Remo, ele resolveu fazer a última melhor partida dele, né? Ganhou do Remo de 2-0 agora esse ano. Nesse caso aí, o próprio Brusque, né? Que era também o time cotado sempre para subir, para ser campeão da Série C também. Eu acho que desde o início da competição, mais do que o Remo, né? O Remo ele embalou agora já no quadrangular mesmo também, né? Se for observar. Graças a Deus, a chave virou. Na própria fase de classificação, o Remo também só foi melhorar já no final do primeiro turno, né? Ainda assim, teve uns tropeços, né? Aquele tropeço contra o Santa Cruz, por exemplo, né? Em casa também, ainda assim. Então, o Remo virou, digamos assim, mais já nesse finalzinho mesmo, né? Então é melhor que a gente jogue aí a empolgação para cima do Brusque, né? Como o time mais cotado, favorito e tal. Eu joguei empolgação para eles lá. Uma deles, E deixa a gente, como sempre... O Remo entrou no quadrangular, assim, a gente gelando, né? Era que ele foi, assim, as últimas rodadas meio capenga, aí ganhou do Manaus, conseguiu a classificação antecipada, graças a Deus, né? E aí depois foi com aquele empate com o Paysandu mesmo, só para garantir o resultado. E aí entrou no quadrangular, virou a chave, graças a Deus, e conseguiu essa classificação aí. O Santa Cruz, que estava empolgadíssimo, já estava com 1000 rodadas de antecedência, os 1000 pontos na frente. Tá mal das pernas no quadrangular. E assim, eu espero agora que com o Remo, assim, perspectivas futuras, é que com o Remo agora na Série B, a gente finalmente pare de priorizar o paraense, né? Que é uma coisa que eu sempre falo. Porque antigamente o torcedor do Remo só pensava no paraense, que era a única coisa que podia trazer alguma coisa pra gente, e não pensava no acesso. E agora eu espero que a coisa se inverta. Lembro que desde o começo, lembra quando a gente perdeu o Campeonato Paraense desse ano? O que a gente falou? Rapaz, esse campeonato não interessa. O que interessa agora é a gente ir em busca do acesso. Tem que focar no objetivo. O objetivo é o acesso. E foi isso, acho que eles colocaram isso na cabeça, esqueceram esse paraense aí que não valeu de porcaria nenhuma, deixa lá pro Paysandu, e a gente busca ter uma ótima campanha na Série B pro ano que vem. Não é isso, gente? O Paysandu se desmontou todo, né? Tirou o técnico, perdeu o Vinícius Leite, uma série de situações aí desde o Paraense. E o Remo, na verdade, só se fortaleceu, tanto no comando técnico, chegou o Salatiel, né? Outras peças também fortaleceram.
Com certeza, isso mesmo. E agora, gente, próximo tópico aqui, o que a gente vai falar? 4, né? Só para concluir aí teu raciocínio, Vitor. Conclui aí, Corneta. 4, né? Tem sido assim, né? Por exemplo, se for observar em 2004, o Remo ganhou aquele Parazão 100%, né? E foi rebaixado na Série C. E o Paysandu ficou na Série A, né? Ele permaneceu ali na Série A. 2005, o Paysandu também ganhou o Parazão, mas depois rebaixou na Série A e o Remo foi campeão da Série C. Aí no 2006, o Paysandu também ganhou o Parazão em cima do Remo, não foi? Eliminou o Remo nas semifinais também. Aí no fim das contas o Remo ganhou o Repá que importava, né? Que foi ali do segundo turno da Série B. Então, são coisas assim que... Ou seja, aí já depois de 2009, né? Campeonato Paraense é o maior zicador que tem. Depois mudaram de figura um pouco, né? Então, quer dizer, às vezes acontece de conseguir formar uma base, né? Como foi em 2015, né? Em 2015 o Remo conseguiu formar uma base para a Série D do Parazão. Em 2019 também, eu acho, né? Em 2019 também o time ali da rodada final do Parazão serviu ali como uma base para a Série C, mas não é sempre que acontece, né? Às vezes acontece de... Às vezes é importante você perder o Parazão para ver, consertar ali o que tá errado. Eu tô lembrando. Depende muito das... Eu tô lembrando aqui, Zener, eu tô lembrando aqui daquela mensagem lá daquele grupo que eu mandei, que o pessoal, o Legômeno tá querendo a Tríplice Aliança, que o Remo ganha a Série C, a Copa Verde e o Paraense esse ano. Tríplice Aliança. A Tríplice é isso. Ai, meu Deus. Enfim, eu quero mesmo que a gente esqueça Paraense. Sinceramente, entrega pra tu nesse Paraense aí. Se o Paysandu também não quiser. Mas eu espero que as coisas se invertam, porque eu só me lembro de 2018 que a gente ganhou. Lembra das 4 peias? Isaac fazendo gol de pênalti adoidado. Quase foi pra Série D, né? Quase foi pra Série D. Eu tenho trauma de Paraense, cara. Quando o Remo não ganhou o Paraense desse ano, eu falei, ótimo. Ótimo que é bem cedo que a gente vai começar a ajustar a casa. E foi isso que o Remo fez. Ele ainda insistiu ali com o Mazola, viu que não estava dando resultado, chamou o Bonamigo, complementou as peças ali, viu que tinha problemas. Porque, rapaz, ganhar o Paraense é uma cortina de fumaça horrível. Os caras pensam que o time tá ótimo, tá excelente. O Paraense não mede capacidade nenhuma. Diga-se o Paysandu aí que ficou mal das pernas, trocou aí, nos últimos momentos conseguiu se classificar aí no final. Embalou nas últimas rodadas. Então é isso, gente. Agora, qual é o próximo tópico aqui? Vamos falar do nosso jornalista lá, que foi comentar na Sport TV agora. Gustavo Pena. Cabeça de pica. Então, ele foi falar sobre o acesso do Remo, certo? E aí ele poderia ter emendado vários assuntos, poderia ter dito que o Remo ficou vários anos, alguns anos sem divisão, que sofreu na Série D, que jogava lá contra o Roraima num campo que não tinha nem bandeira no escanteio, era um saco de supermercado. Podia falar que o Remo jogava num campo em Vigia, onde tinha que tomar banho de torneira. Podia falar de toda a dificuldade e ele foi citar histórias que o Remo tinha comprado uma vaga na Série D, na época contra o Cametá. E depois foi dizer que em 2000 o Remo entrou no tapetão para conseguir o acesso para a Série A. Certo? Assim, foi uma conversa típica do nosso podcast aqui, né? A gente fazendo nossas fofoquinhas, típica de torcedor quando vai encarnar com outro, que conta essas histórias, e foi citar isso daí, a galera caiu em cima dele. Queria que vocês comentassem aí, gente, o que é que o cara bebeu esse dia aí? Corneta, o que é que ele bebeu aí? Começando com a história falar sobre as duas coisas, né? Não foi uma... Primeiro, essa da compra da vaga é uma questão polêmica, né? E a outra foi uma desinformação. Mas começando aí com a questão da compra da vaga,
Assim, são assuntos que todo clube tem história escabrosa, né? Nenhum clube é santo, né? Sempre surge, seja no Remo, seja no Paysandu, seja no Flamengo, Corinthians, todo time ele tem essas histórias assim escabrosas, suspeitas, né? Mas são coisas que você não tem como provar, entendeu? Por exemplo, se eu chegar e dizer assim, o Paysandu comprou o juiz em 91, né? Se eu for jornalista, né? E chegar e dizer, o Paysandu comprou o juiz em 91, como é que se diz a palavra? Vou estar sendo leviano, porque eu não tenho como provar esse tipo de coisa, entendeu? A mesma coisa a compra da vaga. O torcedor, né? O torcedor do Remo, o torcedor do Paysandu, né? Enfim, aquela coisa clubista, né? Às vezes o próprio torcedor do Remo acredita, né? O próprio torcedor do Paysandu. Mas são coisas assim, né? Que ficam ali no campo da evidência, da ilação. Né? São coisas que tu não tem como tu provares nada, entendeu? Então, de modo que se fosse um jornalista chegando e dizendo, o Paysandu comprou vaga em 91, né? Também estaria errado, estaria sendo leviano. E a torcida do Paysandu iria ficar puta com razão, como a do Remo ficou puta com razão, né? Entendeu? Ainda mais que ele falou isso no momento de comemoração do clube, né? No momento de comemoração do clube, ele vai e acusa o clube de algo grave, né? No caso, que ele não tem como provar, e a torcida fica puta com razão, né? Aí depois ele apagou ali, excluiu o Twitter por algumas horas, né? Mas depois ele veio, se retratou, né? Pediu desculpas ao Remo, pediu desculpas ao torcedor, porque realmente, pelo menos isso, né? Ele reconheceu que realmente foi uma coisa inoportuna, né? Enfim, tu pode falar, né? Enquanto isso é uma democracia, né? Pode falar o que tu bem entende, mas agora tu tem que ter ciência de que isso traz consequência, né? Se tu vai afirmar uma coisa e tu não tem como provar ela, então tu pode estar sendo leviano, né? Então, realmente tem que estar preparado para aguentar a barra. Então, enfim. E a outra questão era uma desinformação, né? E uma desinformação que pouca gente pesquisa também, né? Pouca gente faz o trabalho sujo, né? Eles que deveriam, os jornalistas que deveriam fazer esse trabalho sujo, né? De pesquisar as coisas direito, né? E eles não fazem isso, tanto é que quase ninguém cita esse feito, né? Que a regra de 2000 previa que 3 times subiam para a Série A no mesmo ano, né? Ainda que tenha sido no papel um campeonato só, né? A Copa João Avelange, mas houve as divisões, né? Houve o módulo verde, o módulo branco, que era o equivalente à terceira divisão, houve o módulo amarelo, que era o equivalente à segunda divisão, e houve o módulo azul, que era o equivalente à primeira divisão. E o regulamento previa que haveriam 3 acessos do módulo amarelo para o módulo azul, da segunda divisão para a primeira divisão. O Remo foi o terceiro colocado, conseguiu esse acesso. Terminou entre os 16 primeiros do Brasil. E em 2001 a CBF chegou a anunciar que o Remo participaria do Brasileirão de 2001, porque ele ficou entre os 16 melhores, entendeu? E várias vezes ela anunciou o Remo no meio, né? Que iria participar do Brasileirão. E aí depois ela virou a mesa e excluiu o Remo. E aí o Remo recorreu, né? Não foi tapetão, o Remo ele recorreu, porque ele pensou assim, porra, primeiro a CBF põe a gente no campeonato, depois agora exclui. Vai recorrer. Foi parecido com o que aconteceu com o Paysandu em 2016, que ele ganhou a Copa Verde, teria uma vaga destinada a Sul-Americano, mas depois Comebol ali virou a mesa, né, e excluiu o Paysandu. Eu não sei se o Paysandu chegou a recorrer, né? Eu acho que não, acho que nem chegou a recorrer. Mas o Remo, por exemplo, ele recorreu até na justiça comum, né? Até o atual prefeito de Belém, né, que é o Edmilson, era o prefeito também na época, ele fez também ali uma petição, né? Que, enfim, o Remo não entrou no tapetão, ele recorreu ao que era justo para ele, né? Ele não estava errado, né? Nessa coisa aí. Aí o Gustavo Pena foi lá e deu uma desinformação tremenda também sobre isso, né? Então, enfim, ele se retratou sobre a questão da compra da vaga, mas ele também deveria se retratar sobre isso, né? Enfim, eu acho que esse negócio de comprar vaga, comprar juiz, é coisa que tu tem que deixar pro torcedor, né? Claro que tu, enquanto jornalista, tu pode falar, né? Pode argumentar, mas aí tu vai ter que provar, né? E isso aí são coisas que realmente tu não tens como provar, né? Ou, se alguém tiver como provar, eu quero saber, né? Eu quero que apresente a prova, que eu iria adorar saber, né? Eu iria adorar ter a prova ali
que o Miguel Pinho de fato comprou o juiz, que o Zeca Pirão de fato comprou a vaga, então ia adorar ter até as provas disso tudo aí, mas infelizmente não tem, então é isso que eu tinha a dizer. E é interessante ele fala assim, né? Comprou a vaga. O próprio Cametá, após a decisão, né, do Paraense, ele já sinaliza que ele não tem condições financeiras de manter um time para a logística da Série D. O próprio Cametá já alega isso. Essa coisa, esse imaginário, o Remo comprou vaga, é como se o Remo chegasse, abordasse o Cametá e falasse e convencesse financeiramente o Cametá a não participar da competição, sendo que o próprio Cametá já tinha sinalizado que dificilmente conseguiria financiar a logística das viagens e tudo mais, né? Já que a porcaria da CBF nessa época nem isso financiava ainda, né? As viagens. Demorou, mas depois ela passou a financiar também isso. E só após isso, né, a desistência mesmo do Cametá, o Remo entra na Série D. Enfim, pode ter ajudado, pode ter tido assim, uma mala branca por trás para favorecer mais ainda. Mas o Cametá já tinha falado que não teria como. Eu acho que faltou o mínimo aí, né, cara, de um cara que se diz jornalista, é tentar saber o que está falando. Ele teve ali quantos minutos para falar? Acho que não teve nem 3 minutos, né, gente, para falar ali e vem e me solta um monte de bobagem. Enfim, acho que se fosse inverso também, eu, Paysandu, tendo acesso, o cara vem me dizer que o Paysandu, uma época aí para conseguir acesso para B, usou de subornar juiz, complicado. Enfim, falta qualidade de material para ele. Eu espero que ele evolua como profissional que é. Bem, senhores, tem perguntas aí, gente? Perguntas aí do nosso internauta? Acho que a única pergunta que eu vi era quando é que o Corneta vai... quando é que o Corneta vai cancelar o perfil dele do Twitter? Corneta, responda aí. Teve uma diferente aqui, mas vai respondendo isso aí. Sim, responde aí, Corneta. Quando é que vai cancelar teu perfil? Oi? Não ouvi, desculpa. Eu nunca falei que eu ia pagar a conta. Eu falei que eu poderia deixar a conta só para postar os podcasts, né? Mas depois aí começaram a dizer que o cortou. Pra mim cortou aqui. Vocês ouviram aí, gente? Tem que... Tá ouvindo? Cortou algumas partes aí. Oi? Não, eu corto algumas partes, Corneta, eu não te escutei. Eu só acho o seguinte, que só a Corneta salva. O nosso Corneta Cast foi pé quente. Nosso primeiro ano de Corneta Cast já garantiu o acesso. E eu digo o seguinte, Corneta, continue aí, senão tu me dá a senha aí que eu assumo. Tem outra pergunta. Teve outra pergunta aí, Chandler? Pergunta aqui também. O Márcio Júnior, né? Pede pro Corneta se retratar sobre a contratação do Marlon. Enfim, tô me retratando aqui, de fato, quando ele foi anunciado, de fato eu duvidei um pouco da contratação, né? Porque já era um jogador com uma idade avançada. Mas depois eu vi, né, que ele... E também porque tinha sido rebaixado com o Criciúma, né, da Série B para a Série C. Mas depois eu vi, né, que ele tinha sido eleito melhor lateral da Série B, né, com várias assistências também. E felizmente, né, a gente não torce ao contrário do que muita gente pensa, a gente não torce pro insucesso do Remo, né? A gente não torce, a gente não fica secando o Remo pra perder só pra gente dizer assim, a gente tava certo, entendeu? Isso não existe, entendeu? A gente corneta que é esperando que os caras queimem a nossa língua, né? E felizmente o Marlon queimou a nossa língua e foi um dos nossos melhores jogadores. Ainda, né, que tem esse problema aí de defesa também, né? Que muitas vezes abre essas avenidas aí em alguns jogos e fica aquele salseiro, né?
Foi um salseiro do caralho na defesa do Remo. Mas foi um dos nossos melhores jogadores, um dos principais responsáveis pelo acesso, sem dúvida alguma. Com certeza. O pessoal não entende a zica reversa, cara. Não entende. Assim como o Fred entrou, eu critiquei pra caramba. Eu falei, pronto, entreguei. Valeu, gente. Vamos lutar contra o Londrina. E a gente conseguiu, pô. O Fred só foi o melhor da partida ali, fechou azar. O pessoal não entende nossas... Qual outra pergunta aí? Aqui. Confia no nosso executivo de futebol, Carlos Quila, já montou o time de acesso do Náutico para a Série A. Essa informação indica que ele montou o acesso do Náutico, eu não sei se é verdade, né? Eu sei que ele trabalhou já no Brasil de Pelotas, por exemplo, né? Agora no Náutico eu não lembro. Enfim, vou deixar aí para vocês essa pergunta. Se confiam nele. Assim, o Bonamigo tirou leite de pedra aí desse elenco e conseguiu jogar com as peças que tinha. Assim, vamos pagar agora com acesso? Dizer, é maravilhoso, a diretoria de futebol é linda, excelente. Não, né? Essa Série B eu acho que vai ser uma das mais complicadas que vai ter aí, dependendo dos rebaixados aí que vai ter, não é, gente? Pode ser que venha um Botafogo, um Vasco da vida, e o Cruzeiro já tá lá, né? Então a gente tem que se preparar e muito para essa Série B. E assim, tem que esquecer completamente esse raciocínio aí de Série C, de contratação assim, de Hermel, que graças a Deus foi dispensado hoje. Cara, é um pouco turvo isso, né? Eu acho muito turvo isso do funcionamento da nossa diretoria, porque tem Ian e Dirson, tem Carlos Quila, e a gente não sabe muito bem a função de cada um, né? A gente sabe o que faz um executivo, óbvio, o que faz um gerente. Mas dentro do Remo a gente não sabe muito bem o que cada um faz ali, é muito esquisito. O Carlos Quila chegou... Vocês viram ele alguma vez? Tipo, a imagem dele, depois que ele... sei lá, de uns 3 meses pra cá. Eu não vi, né? Não que ele tenha que aparecer muito, mas... Contrata muito quem, estranho, por exemplo, né? A gente não sabe, por exemplo, quem contrata quem, né? A gente não... Sim, exatamente. Contrata, né? Porque às vezes um diretor ele fica ali só administrando mesmo, né? Cuidando da parte logística, por exemplo, a gente não sabe se quem realmente contrata quem, né? Por exemplo, o Bonamigo, a gente não sabe quem foi que trouxe, né? Eu acredito que tenha sido o próprio presidente que tenha trazido o Bonamigo, não sei. Enfim. Aí é realmente complicado você falar. Mas o Carlos Quila, ele é um profissional, no caso que o Remo contratou, né? O Remo contratou e tem um salário, né? Diferente do Disson e do Ian, por exemplo, que eles não recebem salário, eles fazem trabalho meio que voluntário ali dentro do Remo, entendeu? Então, eu acho gente que tá... Falei. Eu acho que ele já trabalhou em Série B também, né? O Carlos Quila, enfim. Eu acho que a tendência é de continuar no Remo, né? Eu acho que a tendência é que ele continue, também porque ele já atuou no Brasil de Pelotas também, e o Brasil de Pelotas tem se mantido, tem conseguido se manter na Série B desde que subiu, acho que foi em 2016 que ele subiu, tem se mantido na... Um comentário do nosso presidente Fábio Bentes. Ele continuar. Um comentário só abrindo aí uma exceção, um comentário sempre do nosso presidente Fábio Bentes era assim: mesmo em situações adversas, certo? Quando todo mundo mandava esses caras embora, ele sempre dizia: em time que está ganhando não se mexe. Ganhando não sei o quê, mas ele achava que estava ganhando. Vocês acham que agora com acesso vocês acham que agora com acesso ele vai mudar isso daí? Não vai mudar, gente. Essa diretoria aí que vai continuar e não vejo mudanças aí. Vamos ver se eles mudam a mentalidade deles para uma série B. Esse que é o meu medo. Pois é, porque o sarrafo vai aumentar e não vai aumentar um pouquinho, porque, cara, são investimentos, são times que já estão acostumados a fazer investimento
maiores, são times que já montam times com folha salarial acima de 400 mil, 500 mil, ano após ano. Mesmo que alguns não consigam subir para a Série A, mas são times que já jogam essa competição há anos, né? Alguns há 10 anos, como o CRB. E já estão acostumados. O Remo chega lá há muito tempo sem jogar essa competição, há muito tempo sem fazer uma folha salarial maior, há muito tempo sem contratar jogadores melhores. E o meu medo é esse, né? A postura da diretoria de não compreender que é necessário uma metanoia aí, né? Uma mudança de mente, uma amplitude. Inclusive, Chandler, isso era algo que eu estava comentando com o Pedro, né? Com o Pedro Reis, que é torcedor do Sampaio, e com o Depré Nordeste também, que em 2016, né? Quando o Remo disputou pela primeira vez a Série C, já nesse novo formato, né? Desde que voltou de 7 anos do Nimbo. Em 2016 o Remo ele sentiu muito a diferença, porque o que acontecia? A gente passou ali 7 anos alternando entre jogar Série D e jogar campeonato nenhum. Então, quando o Remo voltou para a Série C, ele sentiu muito essa diferença, esse peso de fazer viagem, né? Ainda que naquela época a gente só jogasse, por exemplo, contra os times do Nordeste, né? Praticamente só contra os times do Nordeste, mas ainda assim, aquele jogo toda semana, uma necessidade de fazer um elenco um pouquinho acima do teto da Série D, o Remo sentiu muito isso aí, né? De que muito tempo assim sem jogar uma competição, né? Fixa, né? Aquela competição ali que tem jogo toda semana, praticamente, entendeu? Então o clube ele sentiu muito isso. E justamente por isso ele acabou penando bastante, né? Em 2016, em 2017 também. Eu acho que em 2017 também o Remo ainda sentia muito o peso, e o medo realmente é isso, né? Que você 39 rodadas e com jogos ali, 38, né? 38 rodadas e com jogos praticamente um jogo a cada 3 dias. Então é um ritmo muito frenético assim da Série B. Então é um desafio muito grande para esse pessoal aí, né? A gente não sabe realmente se eles vão estar preparados para aguentar essa barra. Ainda tem a possibilidade do Remo, sei lá, o Vinícius, assim como os outros jogadores, ele estendeu o contrato até final de janeiro. A gente não sabe o que ele vai fazer com a carreira dele, e aí, tipo, se do nada ele fala, não quero mais, vou focar na minha vida política, que não seria um absurdo, e aí o Remo tem que ir ao mercado para trás de goleiro, que é uma posição que o Remo não está acostumado a ir atrás, né? Uma posição que a gente está muito bem obrigado, 4 anos já muito tranquilo, assim como outras posições, né? O Remo vai ter que ir atrás do mercado. Os jogadores que cobram muito mais do que a gente está acostumado a pagar, cobram 40 mil, 30 mil facilmente, é outra realidade. Diz que eles estavam comentando aquele jogador do Cuiabá lá, que já jogou no Remo, como é o nome dele, gente? Felipe Marques. Deixa eu lembrar. De que o salário dele é 70 mil no Cuiabá. O salário dele é 70 mil no Cuiabá. Cara, o empresário dele é muito bom. Ele tem um empresário... O cara é muito bom. Ele pertencia àquele time Horizonte do Ceará. Quando ele vem pro Remo em 2018, né? Ele vem por empréstimo. Já negociado com Londrina, porque os empresários dele tinham essa intenção de tirar ele de lá para ganhar dinheiro. E o salário dele é alto mesmo. No Remo, o Remo pagava só uma parte do salário, tanto que não teve nem possibilidade do Remo estender o contrato dele de empréstimo, porque o salário dele é altíssimo. Tem empresário nesse país que trabalha assim, né? Coloca o salário. Olha só, gente. Uma reportagem aqui que eu tô lendo, folha salarial do time da Série B. O maior é a do Cruzeiro, tá? A folha salarial do Cruzeiro é 5 milhões. Do Chapecoense 1 milhão, do Vitória 1 milhão, Avaí 920 mil, e aí do Sampaio Corrêa, que a folha salarial do Sampaio é 60 mil. Não sei de onde o Sampaio tira esse milagre. Pra te ver que o Sampaio hoje tem o que lá? Tem o Jackson, né? O Jackson, tem o Gustavo Ramos, tem um Pimentinha, não é isso? Não, tá 60 mil aqui, eu não sei de onde tiraram isso. Não tem como, acho que 600. Acho que é raro aqui. Tá aqui. 60 mil salário, 60 mil a folha do time de série.
Série D, Tá pô. aqui, olha, vou passar, depois eu passo aqui. Eu acho que tá errado isso daqui. Deve ser 600. Eu jogo ganhando por uma coca Ó, e tanto que a- R$2 de Tanto que a menor, olha só, deixa eu te falar aqui. O Confiança, que tá depois do. Tá em penúltima. Confiança, folha salarial do Confiança é 100 mil, tá? Do Operário 100 aqui é mil? 100 mil. Do Operário aqui, o 200 resto- mil. O resto tá ganhando o quê lá? R$3.000 por mês. Pois é, eu não sei como é isso daí, tá? Enfim, eu acho que tem alguma coisa equivocada Tá aí errado, nessa. acho que tá errado. Não é possível isso. Não tem como. Eu também 100 acho. mil. Então, quanto é que tá 100 a mil. folha do Remo hoje? A folha do Remo é 150 mil, não é? Não, mais. Não, é 280 mil. Por aí. Eu também tô achando, 280. achando isso muito. Tô achando isso muito errado, isso daí. Mas enfim. Ano passado, 2019, a folha do Remo, já na reta final, chegou a 320 mil, se eu não me engano. Foi Eu não alta. acredito que eu não acredito. Mas que enfim, Confiança o tem- Sampaio, ele é um time que trabalha sempre, né? Desde que ele voltou para a Série B ali em 2013, né? Ele é um time que trabalha sempre com elencos baratos, né? Ele sempre consegue. Também o Sampaio ele vai. tem gente que entende realmente de futebol, mas teve momentos de rebaixamento, né? No caso, ele rebaixou em 2016, rebaixou em acho que em 2018 também. Mas nesses rebaixamentos ele conseguiu bater e voltou, né? Conseguiu voltar logo. Então, enfim, em certos momentos ele consegue ser competitivo, como foi em 2014, 2015. Agora também, né? Em 2020, está ali entre os 10 primeiros. Mas também tem esse risco, né? Agora também não pode ser muito mirabolante, né? As coisas, porque depois que pode acontecer de não conseguir pagar depois, né? Aí acaba rebaixando também. Confiança. O maior, É o maior tipo exemplo assim. Fala aí, como. Não, Confiança é um time modesto, não deve ser 100 mil, né? Mas eu acho que não deve passar de 400 mil a folha salarial do Confiança, né? Então, são jogadores que nunca jogaram Série A, são jogadores de B para baixo, que estavam a C um dia desses. E é um time que ele conseguiu fazer uma pontuação boa, ele chegou até a ficar perto do G4 umas rodadas atrás, lá por sexto, sétimo colocado. Mas já imaginava-se que ele não brigaria para subir para a Série A, né? A briga dele era para se manter e agora tá caindo a realidade, né? Já tá para acabar a Série B, 4 ou 5 rodadas para encerrar, e ele tá já da segunda parte da tabela, ele tá 14º já. Mas já tá com a pontuação praticamente de permanência garantida. Então é mais ou menos essa conta aí, né? O Remo subir com um elenco que não precisa ser mirabolante, né? Um elenco modesto na realidade, fazer a pontuação necessária, não se iludir, né? O Remo vai que, sei lá, o Remo engate numa sequência de vitórias, chegue lá pela sexta colocação lá no começo da competição, não se iludir. O Remo, a ideia do Remo, eu imagino eu, é chegar e permanecer, né? Não chegar e voltar para a Série C. Então é meio que confiança fez. Pé no chão, vai se manter. Eu quero sinceramente, eu vou agora, a partir de agora, quero só torcer pro Remo permanecer. Pontuação mínima lá, 45 pontos, já comentei isso com vocês, e eu vou ficar a Série B assim. O Remo tem que ficar pelo menos consolidado, uns 3 anos aí. Não tem que dar muito passo mal do que a perna, e nem também avacalhar demais, né? Tem que ficar consolidado uns 3 anos, entender isso daí, para depois pensar em subir para a Série A, alcançar outros objetivos aí, não é isso? Eu imagino dessa maneira. Tem que seguir o exemplo aí do Sampaio, do Confiança, que montam elencos enxutos e conseguem. O Sampaio, pelo menos, quando ele conseguiu permanecer, teve um começo muito ruim, né? Eu não digo nem tanto o Sampaio, mas talvez tem vários times, né? Tem o Brasil de Pelotas, tem o CRB, tem o... Quer dizer, o CRB, de vez em quando, ele bate ali também no G4, né? Briga ali pro G4, mas tem vários times, né? O André citou, tem o Confiança. O CRB já tá com uma folha maior. O CRB tá com uma folha maior, porque ele Pelotas. pegou o Gum veio da Série A e tem o Oeste agora Palio. vai cair, mano. O Oeste agora vai cair, mas conseguir se manter, né? Na Série B. O próprio Operário também, o Operário de Ponta Grossa. Também é um time um pouquinho mais modesto, também tem ali
se mantido, né? Enfim, são vários exemplos assim para se pegar. Claro que a realidade de alguns realmente é diferente ali do Remo, mas que é outras regiões. Mas enfim, tem vários exemplos aí para a gente se inspirar, né? E tentar aí inicialmente brigar para se manter, porque o impacto vai ser muito grande, né? Esse de viagem, né? De voltar para um. Ah, tem 8 milhões de cota, mas enfim, são 8 milhões aí que podem acabar rápido, ainda mais se permanecer a pandemia, entendeu? A gente não poder contar com a renda, entendeu? Então é um dinheiro ali que não Tem que ser bem é administrado. aquela coisa, tô rico, não é isso, não. Muito pelo contrário, né? O dinheiro ali que tu tem que saber gastar muito bem. Como administrativamente o Fábio Bente sempre mostrou muita responsabilidade. A gente sempre ressaltou isso, que administrativamente o Fábio Bente sempre mostrou responsabilidade. Já no campo de montar times, foi aquela coisa assim meio capenga, né? A gente passou, desde 2015, quanto tempo a gente passou sem um lateral direito decente, improvisando o Jansen lá? Que era o que a gente sempre falava, que queria um lateral. Só quero um lateral no time, não é isso? Como que 4 anos, 3 anos sem lateral direito? 2 anos? Desde 2018, né? Desde 2018. 3 Pois anos. E aí quando a gente resolveu contratar um lateral direito, veio o acesso. Olha a coincidência. Quando a gente resolveu contratar os caras de ofício e não improvisar o time. Oi? Nem lateral esquerdo, nem lateral direito também não tinha, sabe? Isso. Quando a gente resolveu contratar os caras de ofício. Ainda tinha o Levi, por exemplo, né? Que ia aos trancos e barrancos ali, mas lateral esquerdo também era uma posição que não encontrava também. Teve o esquerdinho em 2018 muito ruim. Aquele Everton que veio do Sampaio esse ano também muito ruim. Isso. Ou seja, quando resolveram contratar laterais de ofício, apesar das nossas avenidas, que a gente gosta de falar aí, né? Mas garantiu o nosso acesso. Bem, uma coisa também, Chandler, que tu chegou a comentar pra gente falar no nosso podcast. Pra gente citar 5 jogadores aí, rapidinho, 5 jogadores que vocês acham que tem que permanecer no Remo. Vamos lá, Vinícius, eu vou falar o meu. Vinícius, Lucas Siqueira, Ricardo Luz, Vinícius, Lucas Siqueira, Ricardo Luz, Marlon e o Jansen. Quantos tem aí? Vinícius, Lucas Siqueira, Marlon, Ricardo Luz e o Jansen. Se tem aí mais 5 aí, que vocês têm que permanecer para a Série B. Eu começo pelo Salatiel. Tá, o Fábio Bentes falou que ele vai tratar de renovações essa semana, após o jogo contra o Londrina. Mas tu citou 5, né? Não, mas eu vou puxar por ele. Salatiel, porque Tá. o Náutico demonstrou que não tinha interesse, né? Tanto que o Náutico tá na Série B e liberou o passe dele pro Remo, né? Jogar a Série C. Então acho que não seria uma transação que o Náutico impediria, né? Não sei. Salatiel. O Náutico ainda não se decidiu muito bem se vai cair, se vai subir, né? Aliás, se vai se permanecer, tá ali na briga, no limite da zona. Mas eu pus pelo Salatiel também os 2 laterais, né? O Luiz e o Marlon, com os devidos puxões de orelhas e atenções. O Lucas Siqueira também. E eu não sei, eu acho muito complexo a questão do G2, eu acho difícil de ficar, né? Mas é um jogador que ele tem cara de Série B, né? A gente tem que admitir. Então, não sei, eu acho que ficaria Vinícius, Lucas Siqueira, os 2 laterais e o Salatiel. Termina aí, Corneta. 5 aí, rápido. A minha seria essa também, de vocês, né? Os primordiais seriam esses, que foram os que se destacaram mais nos últimos tempos, né? Vinícius, 2 laterais, o Salatiel e só, né? E talvez o Lucas Siqueira, com certeza, sem dúvida alguma. Tá certo. Então, para quem só tá um podcast que foi só nós 3, né?
A gente se alongou demais. Então, gente, eu encerro aqui o nosso podcast. Obrigado aí pela participação de todo o podcast do Acesso. Valeu e vamos até nosso próximo podcast já falar da final da Série C 2020. Valeu, gente, abraços e até o próximo programa. Fui! Falou!